A gente movimentou um pouquinho, já fez um silêncio, assim, natural. Começou a posicionar, então fez um silêncio, assim, já preparando, né, gente? Muito bem. 5h30, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos à Fundação Logosófica, à filial Funcionários. Inicialmente, tenho que dizer, gente, estamos muito felizes com a participação de vocês nessa roda de conversa. Agora, né, com a retomada das atividades presenciais, né, a gente podendo se encontrar, a Fundação Logosófica voltando às atividades presenciais também, então nós estamos muito felizes em realizar essa atividade. Tá? O meu nome é Gabriela Cavalieri, eu serei a mediadora dessa atividade. E, para quem ainda não conhece a Fundação, nós vamos passar a Fundação Logosófica, a gente vai passar um breve vídeo, tá? Um vídeo rapidinho, para vocês terem mais informações a respeito, tá bom? Quando eu era criança, eu fazia várias perguntas sobre a vida. Por que o céu é azul? De onde vem a chuva? Conforme eu crescia, eu fui respondendo a maioria delas. Mas tiveram algumas perguntas que, bem lá no fundo, me inquietam cada dia mais. Qual é o valor do tempo? Como ter mais tranquilidade? Como me adaptar a situações difíceis? Como ser um profissional melhor? Como ser mais calma e confiante? Como vencer o medo, a insegurança? E quanto a viver em sociedade, em família, ainda me perguntei: como educar os meus filhos? Que valores devo ensinar para eles? Por que eu brigo com as pessoas que eu amo? Do que são feitos os sentimentos e as emoções? Quais as causas da tristeza e do pessimismo? Se dinheiro não traz felicidade? O que é ser feliz? E tiveram até aquelas perguntas mais profundas: de onde eu vim? Para onde eu vou? Existe vida após a morte? Eu tenho um espírito? Por que eu tenho um espírito? Existe uma lógica por trás de tudo isso? Qual o objetivo da minha vida? Quem sou eu? 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 E aí, você já se fez essas perguntas? Olhe para dentro. O que está pensando? O que está sentindo? Foram com perguntas como essas que milhares de pessoas iniciaram seus estudos de logosofia. Essa ciência foi criada por Carlos Bernardo González Pecotti em 11 de agosto de 1930 na Argentina. E é justamente para comemorar os 90 anos de sua obra que a Fundação Logosófica está lançando um portal que reúne diversos vídeos, palestras e artigos que tratam sobre essas e muitas outras perguntas. Acesse agora logosofia.org.br. Além destes conteúdos, lá você poderá conhecer ainda mais sobre a logosofia, baixar gratuitamente os livros do autor, acessar o calendário de palestras públicas da Fundação e ainda poderá conhecer a pedagogia logosófica, aplicada em diversas escolas no Brasil, na Argentina e no Uruguai. Logosofia, 90 anos em prol da superação humana. Muito bem. Além do site, né, como foi dito no vídeo, logosofia.org.br, nós também temos o Instagram, que é o fl.minasgerais, e o canal do YouTube Logosofia Minas Gerais. Tá? Lá vocês vão poder ter mais informações a respeito dos conteúdos da logosofia, muitos artigos, muitos vídeos, tanto do autor, né, o Carlos Bernardo González Pecotti, como também os vídeos e artigos dos estudantes de logosofia. Tá bom? Muito bem. Eu já me apresentei, então agora vamos conhecer os nossos expositores, né? Hoje, para a nossa roda de conversa, estão presentes, né, o Cristiano Moisés, que é empresário, casado, pai de 2 adolescentes, Poliane Saliba, engenheira civil, mãe de um menininho fofo de 1 ano e 4 meses, Paulo Honório, advogado tributarista, casado, e a Silvia Tamberi, advogada também, mãe de 2 crianças, uma de 6 e um de 2 aninhos.
Nós 5 somos pesquisadores da ciência logosófica e hoje, na nossa roda de conversa, né, nossa primeira roda de conversa, vamos tratar, assim como a logosofia ensina, sobre a vida, mas vamos tratar sobre o que faz uma vida boa. O que será, né, que os nossos expositores terão a nos apresentar, o que eles estão vivendo com a logosofia, sobre o que faz uma vida boa, né? Que elementos cada um tem extraído da ciência logosófica que está ajudando-nos a fazer a vida cada vez mais boa ou melhor, né? Só uma pergunta: alguém não recebeu um folhetinho e um formulário na entrada? Todo mundo recebeu? Ah, beleza. Se alguém não tiver recebido, pode pegar ali no fundo com o Augusto. Esse formulário tem algumas informações importantes de avaliação, tá, da nossa atividade, que é muito importante a gente tenha esse retorno de vocês. Muito bem. Feitas as devidas apresentações, vamos começar, né, nossa roda de conversa. Nós vamos fazer uma primeira rodada para ouvir, né, os nossos expositores sobre a pergunta, né? O que será que eles têm para responder sobre essa pergunta? O que faz uma vida boa? Vamos começar com você, Polly? Podemos? Muito bem. Então, para começar, o que faz uma vida boa, Polly, para você? Então, Gabi, o que faz uma vida boa? Se fosse alguns anos atrás, possivelmente a resposta para a minha pergunta seria algo do tipo assim: eu não sei o que é que faz uma vida boa, mas certamente cometer erros não faz uma vida boa. É verdade. Bem, na verdade, eu estou compreendendo que a responsável para construir uma vida boa sou eu mesma. E, para isso, eu destaco 2 pontos que eu acho muito importantes. O primeiro é saber qual que é o meu objetivo de vida, né? O que eu estou fazendo aqui na Terra. E algo que eu tenho compreendido, né, é que eu estou aqui para aprender, para ser cada dia um pouquinho melhor, né? E um outro elemento que eu penso que é muito importante é saber com quais pensamentos eu tenho dentro da minha mente e selecionar e manter os pensamentos que estão, então, de acordo com o meu objetivo de vida. Mas aí alguém pode estar perguntando: o que são esses pensamentos, né? De forma bem simplificada, eu posso dizer que os pensamentos são seres vivos, né, que habitam a minha mente, têm vontade própria e influenciam a minha conduta. Então, às vezes, estou lá atuando de forma impaciente, de forma intolerante, ou, às vezes, de forma tranquila, né? São tudo pensamentos, né, que estão aí influenciando a minha conduta. E o ideal é que esses pensamentos estejam de acordo com o meu objetivo de vida, né? E eu preciso estar atenta. Quem é mesmo que está no controle da minha vida? Os pensamentos ou eu mesma? Né? Ou seja, né, pensamentos, erros, né? Quantas vezes a gente se aferra aos erros que a gente cometeu e não se preocupa mais com os acertos, em como acertar? É interessante. E para você, Cristiano, o que faz uma vida boa? Bom, primeiro, boa noite a todos. O autor da logosofia, né, Carlos Bernardo, ele fala que as pessoas acordam de manhã de um jeito, vão almoçar de outro e vão dormir de outro completamente diferente, né? E, para mim, buscar essa estabilidade interna, né, ter todo dia energia, ter todo dia disposição, todo dia vontade para viver o dia, isso, para mim, seja qual for o dia, isso, para mim, é o que faz uma vida boa, respondendo aí direto ao ponto a pergunta. Estabilidade, né? Mas acho que a gente vai tratar de uma estabilidade, uma estabilidade específica, né? E para você, Paulo, o que faz uma vida boa? Gabi, essa pergunta é difícil, né? Então, não dá para respondê-la assim exaustivamente, né? Mas eu penso que nós estamos aí como humanidade, né, como espécie humana, há tantos séculos, né, talvez até milênios, tentando responder isso, tentando descobrir como viver bem, né? E eu acho que, no fundo, essa pergunta, né, o como fazer para viver bem, traz a outra pergunta, né, do que é ser feliz, né, que foi até projetado ali no vídeo, né, que abriu a nossa atividade.
E aí isso me recordou de uma vez recente, agora estava indo a São Paulo, né, encontrei um amigo, e naquele momento ali dos cumprimentos, né, tudo bem, tudo jóia, né? Daí ele perguntou para mim se eu estava feliz, né? E aquela pergunta eu recebi, eu achei estranho, né? Ninguém me pergunta isso normalmente, né? Você está feliz, né? Eu sei que eu estou bem, né? Estou bem, está tudo bem, né? Feliz, né? Mas estar feliz é a mesma coisa, né? Que está indo tudo bem, né? Acho que não. E então respondi para ele que eu estava feliz, mas me desconversei, né? Fiquei ali. Né? Fiquei pensando naquilo, né? E ao longo do nosso encontro, né? Aquela pergunta ficou na minha mente e eu tentei tomar um pouco mais de consciência do que é isso, né? Do que é ser feliz. E quando terminou ali, eu estava despedindo dele, né? Eu disse a ele que sim, né? Que eu estava feliz, reafirmei, né? E que eu ia dizer para ele o porquê. Né? E, bom, o que eu disse a ele, resumidamente, foi o seguinte, né? Eu penso que a vida, né, a imagem que eu usei ali, é como se a gente tivesse sempre uma ampulheta, né? Todos conhecem a ampulheta, né? Então, a ampulheta dos problemas. Né? Aconteceu um problema, vira a ampulheta, já começa a cair a areinha, porque vai acontecer outro, não é isso? E aí, acontece o problema, vira a ampulheta, e é questão de tempo até que aconteça outro. E sempre a vida vai nos apresentando esses problemas, essas lutas, né? E esse é um conceito grande que a logosofia traz, de que a vida é luta, né? E de que, gradualmente, dentro da nossa capacidade, a gente tem que aprender a gostar dessas lutas, né? E eu disse a ele que eu estava feliz, porque, apesar da minha vida ter muitas viradas de ampulheta, né? Muitos problemas que vão aparecendo, sempre vão aparecer, mas que, ao longo do tempo, sobretudo com o estudo logosófico, eu tenho me sentido mais capaz de resolver esses problemas, né? E também percebido, né, que a minha vida pode ser útil aos demais, né? Eu tenho conseguido ajudar também algumas pessoas a resolver os seus problemas, né? Então, que isso tem feito a minha vida melhor, né? Interessante essa imagem, né, da ampulheta, que a vida não é um platô, né, nem de eternos problemas, nem de só momentos felizes, né? A gente está sempre nessa virada, né? E para você, Silvia? Gabi, não tem uma resposta só, né, para essa pergunta. São vários aspectos, né? Mas o que eu pensei e que para mim tem uma grande relevância são as mudanças, né? Para mim, uma vida boa ou uma vida feliz, vamos falar assim, são as pequenas, médias e grandes mudanças que eu tenho que fazer na minha vida. São as coisas que eu tenho que mudar. Essa capacidade minha de conseguir realizar essas mudanças, mas principalmente as grandes mudanças, né? Eu entendo que eu, como todos, imagino que todos, temos mudanças para realizar. Temos vazios que precisamos preencher, né? A grande questão é identificar, né, aonde estão esses vazios, né? Porque é um aspecto individual. O meu vazio não vai ser o seu, não vai ser o do Paulo. Cada um vai ter um aspecto que precisa mudar na própria vida. Então, para mim, a grande pergunta que fica é como identificar aonde estão esses vazios, quais são as mudanças que eu tenho que realizar. E eu não estou falando de mudança irrelevante, assim, vou mudar de carro, não. Estou falando de mudança de vida, né? Mudança interna. E é interessante que esses vazios, eles não vão embora, né, sozinhos. Se eu negligencio ele, deixo ele lá embaixo do tapete, ele volta, né? É verdade. Se eu tenho um problema, né, lá com um colega de trabalho, com um chefe de trabalho, eu mudo de trabalho, né? O problema, se ele está em mim, ele volta em outra circunstância, em outro aspecto. Então, assim, na verdade, eu tenho que identificar aonde estão as mudanças que eu tenho que fazer na minha vida. Então, esse, para mim, é um ponto essencial, a capacidade de realizar as mudanças que têm que ser feitas. Tá? Interessante, né? Para uma pergunta, cada um de vocês trouxe uma resposta, de acordo com a vida de cada um. E isso fica muito eloquente, porque isso faz parte do método logosófico, né? O método logosófico ele é intraindividual. Ele parte da realidade de cada um. Cada um, né, como a Silvia disse, tem uma realidade e o ensinamento vai trabalhar nessa realidade individual. Isso é muito interessante. Muito bem. De uma forma assim bem simples, né?
vocês deram uma resposta, digamos assim, bem resumida, sucinta, mais teórica do que cada um respondeu. Mas eu acho que a gente quer saber na prática. E na prática, que experiências vocês têm vivido? Que exemplos, né, que vocês têm recolhido da própria vida mesmo em si, que vão lhe permitir pegar esse elemento que vocês construíram, né, no interno de vocês, da ciência logosófica, e aplicam na vida. Né, então, a gente quer ouvir um pouquinho mais nesse sentido, de forma mais aprofundada. Aí a gente faz mais uma rodada, Polly, pode ser? Vamos começar com você, que você trouxe, né, sobre os erros, né, trouxe sobre os acertos, trouxe também sobre um pouco da influência dos pensamentos. Mas, na sua vida, como que você tem vivido? Assim, você tem vivido uma nova forma de encarar os erros, uma nova forma de viver, de procurar acertar? Como que tem sido isso na prática da sua vida? Então, Gabi, eu vou te falar que eu nunca gostei de errar. Desde pequenininha, eu acho que ninguém gosta, talvez, né, de errar. Desde pequenininha que eu tinha medo de errar. Né? E aí, por esse medo de errar, eu deixava de fazer muitas coisas. Então, eu me recordo que lá na escola, né, às vezes o professor estava ensinando a matéria, e aí ele fazia perguntas durante a explicação, né? E eu ficava lá caladinha, não falava nada, né? Não sabia nada que ele estava explicando, estava cheio de dúvidas, mas ficava lá quietinha. Chegava no final da explicação, ele perguntava, né? E aí, alguém tem alguma dúvida? E eu lá caladinho, com a mão baixa, né? Porque vai que a minha pergunta era muito boba, né? E eu ia mostrar para todo mundo que eu não era tão esperta como eu queria que todo mundo achasse, né? E também tinha algumas brincadeiras que eu fugia delas, sabe? Eu não sei se todo mundo já deve ter brincado de esconde-esconde, né? Quando me chamavam para brincar de esconde-esconde, eu sempre dava uma desculpa, porque vai que eu nunca conseguia achar ninguém, era sempre eu que tinha que procurar, né, todo mundo. Um outro jogo também, aquele perfil, né, que tinha que descobrir o personagem. Se eu não souber, né, o pessoal vai saber que eu não sei, que eu não conheço. Né? Então, tudo isso, o medo de errar, assim, do que as pessoas iam achar, né, que eu não era tão esperta. Eu ia demonstrar, essas situações me colocariam em situação que eu demonstraria que eu não era tão inteligente, não era tão esperto, como eu gostaria que todo mundo me achasse. Né? Mas eu fiquei me perguntando, né, será que tem como cometer apenas acertos na vida? Né? Assim, será que o acerto é sempre positivo? E como é que eu estou lidando, então, né, com esse medo de errar? Né? Assim, o erro. Será que dá para tirar algo útil do erro? Será que, com o erro pode fazer minha vida ficar boa? Né? E aí eu identifiquei que, na verdade, esse medo de errar era da minha vaidade. Da vaidade? Como assim? Como né? assim da vaidade? Que tem a vaidade com o medo de errar. A vaidade. A vaidade é um pensamento que quer demonstrar assim, que eu seja uma pessoa muito boa, que já sei tudo. Né? Ela não quer mostrar essa parte minha que é aperfeiçoável. Né? Então, ela me tira da realidade, construindo uma poliana que não é real, né? Que é, em aparência, muito boa, mas, na verdade, não é. E isso acaba causando um grande prejuízo para mim, né? Porque, ao achar que eu sou tudo aquilo, eu perco várias oportunidades de realmente aprender, de realmente conhecer, e até a ponto de ser útil e ajudar, né, os demais. Mas, aí, então, eu identifiquei isso, né, o medo da vaidade. E, então, a logosofia tem me ajudado muito com algo que sempre serve assim, como uma defesa quando vem alguns pensamentos do medo de errar, sabe? É assim, só não erra quem não faz nada, e essa é uma situação muito ruim. Né? Então, diante de alguma situação nova ou algo que eu vou ter que me mostrar, eu me recordo disso e me coloco em ação, né, para aprender com aquela situação ali. E aí, nesse sentido, eu tenho aprendido outra coisa, como lidar com o erro. Né? Porque, quando eu vou errando, todo mundo comete erros, né? E eu identifiquei que a forma que eu atuo quando eu cometo um erro não estava boa também.
eu errava, e aí vinham vários pensamentos, ou querendo justificar o meu erro, ou querendo me culpar, né, daquele erro cometido. Então, cometi um erro, né? Para que eu fui fazer isso? Eu não devia ter feito isso. Ou então, assim, mas você errou porque você estava sem tempo. Você errou por conta que o outro entrou na sua frente. Justificando, né? Justificando. E, ao justificar, eu chamo até isso de justificar, de ficar preso no erro, de remoer o erro. Eu fico presa ali, ao invés de tirar algo útil, né, daquela situação. E tiro também a minha responsabilidade diante do erro e a minha vontade de acertar, de fazer diferente, né? Então, eu identifiquei essas duas situações que não são boas para a minha vida. Tanto o não fazer por medo de errar, como o errar e ficar justificando e tirando a minha responsabilidade, ficar remoendo o erro, né? Mas por que, então, que eu não consigo fazer diferente? Né? De dar de forma diferente com Lidar ele. melhor com o erro, né? Isso. Aí eu percebi que esse pensamento da vaidade, né, do medo de errar, ele é muito forte na minha mente. E, para eu atuar de forma diferente, eu tenho que ter um propósito muito forte, estar muito atenta e fazer um esforço muito grande para, de fato, atuar de forma diferente, né? E, além disso, é importante que eu já vá criando a imagem, então, de como é que eu vou atuar. Se eu não quero atuar dessa forma, como, então, eu vou atuar diante do erro, né? E aí eu tenho tentado criar, então, a imagem da Poliane atuando com modéstia, com humildade, para poder aprender. Não faz muito tempo, eu vivi algo com um ser muito querido, que eu estava assim, atuando de forma muito impaciente, com muitas cobranças. E ele chegou até o ponto de protestar, para vocês verem como é que não estava boa a coisa, né? Ele protestou, falou assim, não está bom, não. E aí eu vi que realmente não estava bom, não. Mas logo vieram vários pensamentos, querendo, mas você está atuando assim, porque você está muito sobrecarregado, ele precisa te ajudar e tal, né? E também vieram pensamentos, não devia ter feito isso. Mas eu percebi a atuação desse pensamento e falei, não, dessa vez vai ser diferente. Vou aproveitar essa oportunidade para fazer diferente. E aí eu recordei, né, de todo o esforço que aquele ser estava fazendo em prol da nossa família, né, de como eram bons os momentos ao lado daquele ser. E aproveitei a oportunidade para fazer essa mudança interna mesmo, né? Eu não queria apenas pedir desculpa e está tudo bem, né? Aos pouquinhos eu fui mudando meu estado interno, reconhecendo o valor daquele ser, e nossa convivência voltou a ser feliz, né? E eu tirei aqueles pensamentos de remoer o erro, não ficou presa, né? E como que foi bom saber que eu consigo atuar de forma diferente? Mas vai ser sempre assim? Fiquei me perguntando, né? Será que eu vou sempre conseguir, então, atuar, né, da forma como que eu me propus? Como eu disse, né, esses pensamentos, eles são muito fortes ainda, né, dentro de mim. Mas eu preciso, então, fortalecer esse propósito de fazer diferente, de repetir os acertos, né? E eu vejo que, no nosso dia, a gente tem várias oportunidades para atuar de forma diferente, da forma como a gente quer, né? E, à medida que eu vou repetindo, então, os acertos, né, é que eu vou construindo essa nova Poliane, com novos conceitos, uma nova forma de atuar, né? E que é que eu entendo que eu vou construir, então, essa vida boa, né? Obrigada. É realmente uma forma diferente de encarar, né, os erros e os acertos. Mas eu muitas vezes fico observando e pensando, gente, o mundo não ensina isso, né? Muito pelo contrário. Ele muitas vezes pune todas as vezes que a gente erra. Você não pode errar, né? Não pode errar e várias formas de nos punir, né? Exatamente uma punição dos pensamentos mesmo. Agora, quando você tem um recurso que te faz viver as experiências naturais de errar, abrem-se outras perspectivas, né? Cristiano, você trouxe no início, né, sobre a estabilidade, ter mais estabilidade interna. Como que é isso? Como que é isso? Eu, assim, tentando dar um exemplo, né, colocando aí na prática, como você pediu, eu vejo que, fazendo uma analogia,
Tem aqueles batedores de carteira, né, quando a gente viaja, ou então está num lugar público, num parque, e tem aqueles batedores de carteira que levam ali o dinheiro, a carteira, o passaporte, sem a gente perceber. Eu vejo que no meu dia tem os batedores de energia, os batedores de vida, os batedores de tempo, né? E aí, tentando dar um exemplo disso, eu vejo assim, quando eu acordo, né, já acordo ali acelerado, porque acordo às 6 horas para levar meus filhos na escola. E ali, logo ali já no início, meu filho, minha filha já não me obedecem, né? Adolescente. Já peço ali para eles fazerem algumas coisas e eles não fazem, né? E aquilo gera uma irritabilidade que é um pensamento conhecido, né, dentro da logopedia, chamado irritabilidade. E aí, quando a gente sai de casa, pega o carro, aí tem um carro na frente que está andando devagar, né, e aquilo gera uma nova irritabilidade. Aí eu deixo os meninos na escola. Aí, quando eu deixo os meninos na escola, vem os pensamentos, por exemplo, do trabalho, né? Porque tem que ligar para o fulano, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Aí eu chego no escritório, deparo com uma pessoa que eu não tenho simpatia, outra, né? E chego em casa, numa conversa com a minha esposa, ela fala algo que eu não gosto. Mais uma vez, surge algo inesperado ali durante o dia que eu tenho que fazer, um problema de casa que eu tenho que resolver. Então, assim, são várias situações que podem ocorrer num único dia, que me tomam ali energia, me tomam tempo, me tomam vida, pressionam a minha mente, né? E aí minha vida acaba não sendo uma vida fluida. E esse conceito de pensamentos, né, Carlos Bernardo, que é o autor da logosofia, ele dá uma importância muito grande para esse conceito. Todos esses exemplos que eu vejo que ocorrem no meu dia a dia são pensamentos, né? E eles têm vida própria, porque eu não gostaria de viver aquilo, entretanto, eles me fazem viver, né? E a partir daí, né, a gente também conta dentro da logosofia com técnicas, né, para poder contrapor esses pensamentos. E eu entendo que é possível viver a mesma coisa todo dia, só que de uma forma diferente, né? Então, pegando alguns exemplos, acordar 5, 10 minutos mais cedo. A hora que eu olhar para o meu filho, ele tiver com uma questão ali dele pessoal, né, de uma característica dele, eu penso assim, ele tem um ser, ele é meu filho, meu papel é de pai, meu papel é de educar, né? O que eu posso fazer diferente para educá-lo? Como que já muda, né, Cristiano? Então, questão do trabalho, né, ao invés de reclamar da quantidade de trabalho, ter gratidão pela quantidade de trabalho, porque ter trabalho é melhor do que não ter, né? E então, todas essas situações, né, que eu vejo quando eu consigo contrapor e atuar, né, a favor e viver a mesma coisa do dia, só que de uma forma diferente, fazendo de forma repetida, né, de forma é demorado, não é mágico, é um negócio que demora, né, até eu entender esses pensamentos, conhecer esses pensamentos, conseguir bloquear, né, e conseguir contrapor com outros. É algo demorado, não é rápido. Mas com isso eu vou abrindo, né, parece que abre um espaço mental, né, essa estabilidade que eu falei, e aí eu começo, durante o dia, a observar determinadas coisas que eu não observava antes, né, porque eu não estou pressionado pelos pensamentos, eu consigo valorizar determinadas coisas, eu consigo atuar de forma diferente. Então, eu vejo que essa busca, né, que eu já faço há anos aí com a ajuda da logosofia, que vem me ajudando a tornar a minha vida melhor, né? Obrigado. Parece que é simples, né, essa mudança de pensamento, mas, como você trouxe, exige, né, demanda da gente. Mas eu vejo que, quando a logosofia ensina sobre essa realidade dos pensamentos, mas também nos auxilia a capacitar a mente para dominá-los, né, a vida adquire, com certeza, uma maior sensação de liberdade,
mas conjunto com isso vem uma sensação maior de responsabilidade também e de intensidade, porque você começa a viver de forma mais intensa cada momento da vida, mas com um propósito maior, né? E aí, nesse sentido também, o Paulo trouxe, né, Paulo, sobre estar preparado para as lutas da vida. Você trouxe sobre a imagem da ampulheta, né, dessas viradas, e como que isso, mesmo com essas viradas, vai desenvolvendo uma confiança. É isso? Mesmo com essas alternâncias da vida, assim, é possível ir formando essa confiança? Conta um pouquinho mais para a gente. Eu associei, né, a vida ser melhor com a capacidade de resolver problemas, né, e de ajudar os demais, né, de estar também em condições de ser útil, né. Agora, se tem uma coisa que a logosofia também me ensinou sobre resolver problemas, é que é mais fácil quando eles são pequenos, né? Com certeza. Então, não deixar os problemas se tornarem grandes exige, né, que eu atue com muita observação, né, identificando quando que um problema começa a surgir, para até mesmo observar quando pode acontecer de eu evitar o surgimento do problema, né? Às vezes eu consigo ver as causas já se movimentando, né? Vou ter um problema no trabalho, vou ter um problema aqui no casamento, vou ter um problema aqui, né, interno, né, de ordem interna, na minha casa, né? Estou vendo que isso aqui vai estragar, né? Então, quer dizer, dá tempo muitas vezes de atuar, né, e impedir que o problema surja. Agora, se ele surgiu, tentar resolver ele pequeno, né, é naturalmente o melhor a se fazer, porque depois que ele fica grande, né, aí é lógico, né, que o problema já vai me demandar uma energia, uma vida, né, enfim, e uma intensidade, né, de esforço para resolver aquilo que faz com que a vida fique um pouco mais dura, né? E como então fazer com que os problemas possam ser resolvidos pequenos ou muitas vezes nem surjam, né? Para isso, eu tenho tentado superar uma característica que normalmente se chama aí, né, de procrastinação, né? Alguém aí procrastina? Teve uma vez que eu gosto muito de ver o TED, né? E aí tem um vídeo do TED que chama Na Mente de um Procrastinador. Na hora eu fui lá clicar, né? Dentro da mente de um procrastinador. E aí eu comecei a ver o vídeo, me interessando pelo vídeo. Um vídeo interessante, né? E eu fui ver o número de views do vídeo. Tem quase 100 milhões de visualizações esse vídeo. Aí eu fui lá ver, não é possível, gente. 100 milhões é o vídeo mais assistido do TED, né? Incrível, né? Então eu falei assim, olha, deve ter muita gente que procrastina, né? Agora, logosoficamente, né, a procrastinação, ela é um efeito, né? Quer dizer, eu estou procrastinando porque dentro de mim existem pensamentos, como já foi apresentado pela Polly, né, pelo Cristiano, que causam esse efeito. E são defeitos da psicologia, né, que, vamos dizer, somados ali geram esse efeito, né? Então, entender dentro de mim, né, o que existe como causa, né, quais são esses defeitos, né, que fazem com que eu tenha essa conduta procrastinadora e que me impede de pegar o problema ali pequenininho, né? Porque às vezes está pequenininho e a gente fala, não vou deixar para depois, né? Aí está grande, né? Ou então, olha, ainda nem surgiu ainda, não precisa de agir agora, não vamos deixar para depois. Aí ele aparece, depois ele fica grande, né? Então, quer dizer, a procrastinação está associada a isso, né? E a logosofia, então, ela aponta, né, talvez, na minha compreensão, né, como a causa maior, né, existem outras, mas a causa maior para esse problema, uma deficiência psicológica que se chama falta de vontade, né? E eu nunca fui uma criança que tinha falta de vontade. Eu não tinha essa característica, não, né? Eu era muito cumpridor, né? Eu fazia as coisas que me eram determinadas, né? Dentro do prazo. Né? Não sofria com prazos, né? Mas veio a adolescência, e na adolescência, em geral, a gente fica um pouquinho mais preguiçoso, né? Alguma coisa acontece. Então, eu observei que duas causas ali na adolescência colaboraram para que eu fosse perdendo um pouco essa característica, né, de ser muito responsável, muito cumpridor, né? A primeira delas, acho que é uma rebeldia natural da adolescência, né? Quer dizer, eu quero descumprir por descumprir, né? A segunda é um excesso de imaginação, né? Porque eu me imaginava fazendo muitas coisas. Não, essa prova aqui está tranquila, né? Aí, já na minha mente, já me imaginava estudando e resolvendo tudo rapidamente, né? Quando chegava ali no final do prazo, meu Deus, eu correr atrás desse negócio, né? Então,
às vezes nem dava tempo de estudar, ou quando dava, de fazer um trabalho, alguma coisa assim, fazia de última hora e, logicamente, mal feito, né? Então, virei ali um estudante mediano, né? Isso se refletiu, inclusive, no vestibular, né? Então, chegou ali o terceiro ano, não passei de primeira, né? Tentei direito para a UFMG, tive que fazer um segundo vestibular, aí passei de segunda, né? E tirei até uma nota boa. E aí eu lembro da minha mãe chegando para mim e falou assim: meu filho, imagina se você tivesse estudado, né? Quer dizer, porque a característica estava lá, né? E aí passei para o segundo semestre, né, da UFMG e fiquei ali, como se diz, 6 meses à toa, né? Não tinha colégio, não tinha faculdade ainda. E nessa época eu vivi uma experiência, não vivi uma vivência, né? Já algo que aconteceu ali comigo que foi muito marcante para mim, né? Porque eu estava deitado no sofá, vendo televisão, fazendo nada, né, naquele marasmo. E, de repente, é como se eu tivesse me visto naquela cena, né? E eu decidi que eu não queria ser daquele jeito. Então, eu lembro dessa sensação. Eu não quero ser dessa forma. Eu quero que a minha vida tenha atividade. Eu quero que a minha vida tenha movimento. Eu não quero que a minha vida seja dessa forma, né? Só que como fazer isso, né? Depois, inclusive, de tantos anos, né, deixando a procrastinação tomar conta, né? Você quer falar alguma coisa? Não? Pode continuar, da procrastinação mesmo. E aí, então, começou a faculdade, né? Enfim, comecei a trabalhar, me matriculei para fazer o curso à noite, então já comecei um estágio, logo no início, um estágio em horário integral, né? Desde então, nunca mais parei de trabalhar, e com esse pensamento de não querer mais ser daquela forma, né, sempre tentei ocupar minha vida com o máximo de trabalho que eu podia, né? Só que era como se eu estivesse assumindo coisa demais, sabe? Como se você fica um tempo sem ir na academia, de repente você volta e o peso está muito pesado. Fica tudo doendo. Então, assim, minha musculatura mental estava ali despreparada, né? E eu precisava me recondicionar, né, mentalmente. Agora, como fazer isso? Né? Como fazer isso? Então, né, iniciei meus estudos de logosofia e descobri esse livro que chama Deficiências e Propensões do Ser Humano. Um livro fantástico, né, em que o autor apresenta esses defeitos psicológicos mais generalizados, né, na humanidade e, inclusive, a falta de vontade, entre outros, né, a indisciplina, a desobediência a si mesmo, quer dizer, tudo isso colabora, né, para a procrastinação, né? Mas a falta de vontade ali foi talvez o que mais me chamou a atenção, até porque, por alguma razão, ela é a primeira, né, deficiência que é apresentada no livro, né? Sim. E aí, fui ler ali sobre a falta de vontade, eu entendi que a vontade é uma força interna, psíquica, né? E que ela funciona como se fosse um dínamo. E o dínamo, para quem não conhece, é um aparelho, né, que converte energia mecânica em energia elétrica, né? E quanto mais, né, energia mecânica, né, é gerada, mais energia elétrica é convertida, né? E a vontade é da mesma forma, quer dizer, quanto mais vontade eu tenho, mais vontade eu vou ter, né? Quanto mais vontade eu exerço, mais vontade eu vou ter. Quanto mais eu emprego bem as minhas energias, mais energias eu vou ter. Então, eu vi que o meu dínamo ele estava precisando de uma acordada ali, né? Estava precisando acordar, né? E aí eu entendi um conceito que é o seguinte: olha, eu tenho que reconhecer a minha limitação, né? Entender qual é o tamanho do passo que eu posso dar, né? E criar um propósito que seja condizente com essa minha capacidade, mas pensando que eu preciso ampliar essa minha capacidade. Ou seja, que é possível melhorar, que é possível ampliar a minha capacidade, mas eu tenho que respeitar esse meu limite, né? Então, eu comecei a criar, nos vários campos da vida, uma série de propósitos, mas dentro daquilo que eu sabia que eu dava conta de fazer. Partindo da sua própria realidade, né? Exatamente. Daquela condição inicial. Então, por exemplo, eu já tinha decidido ali que eu ia encaminhar minha carreira pelo ramo do direito tributário, né? Então, eu falei, olha, eu preciso estudar mais esse assunto. Então, eu criei um propósito, foi o seguinte: eu vou estudar direito tributário todo domingo à tarde. Então, todo domingo à tarde eu ia para o escritório, onde eu fazia estágio, eu vou estudar direito tributário ali à tarde, né? E gastava as minhas horas ali, né? Então, não tinha namorada, não tinha nada, quer dizer, aquele era o momento em que eu ia estudar direito tributário, né? E eu dava conta de fazer uma vez por semana. De repente, eu comecei a chegar mais cedo no escritório, e 2 vezes por semana eu estudava direito tributário, antes de iniciar a minha rotina. De repente, eu estava fazendo isso todos os dias. E as energias voltavam de tal forma que eu comecei a usar essas energias para o meu encaminhamento profissional, né? Então, comecei a publicar artigos, comecei a dar palestra mesmo antes de formar,
né? Criei um instituto para pesquisa do direito tributário, ainda antes de formar também. Enfim, comecei a encaminhar essas energias para criar muitas coisas, porque elas estavam voltando. Eu comecei a empregar elas dentro da minha capacidade, mas fui aumentando essa capacidade, né? E, mais recentemente, só para resumir a história, né? Enfim, eu criei um outro pensamento, que é um hobby, né? De subir montanha de altitude, né? Que cumpre muitos objetivos para mim, né? Eu sei que é meio estranho, mas para mim cumpre muitos objetivos, né? Inclusive, me mantém saudável, né? E me mantendo saudável me evita muitos problemas de saúde. E aí, certa vez, recentemente, uma cliente me perguntou como é que eu fazia para me preparar, né, para subir essas montanhas. E eu disse a ela que eu fazia musculação todos os dias e, na reta final da preparação, ainda corria 60 km por semana, né? Ela olhou para mim e falou assim, não, isso aí não é para mim, não dou conta, não, né? Eu falei, calma, porque quando eu comecei, eu nem ia na academia, né? Eu comecei uma vez, depois fui 2 vezes, depois fui 3 vezes, depois fui todos os dias, depois comecei gradualmente a inserir a corrida, dentro da minha capacidade, respeitando os meus limites, mas já pensando em aumentá-lo, né? E se a gente usa isso, né, para tudo, quer dizer, por exemplo, a questão econômica, né? Nós vivemos num país que tem uma economia, uma política altamente instável, né? Então, eu cheguei à conclusão, falei, olha, não dá para depender do governo, né? Está tudo bem no escritório hoje, mas vai que acontece alguma catástrofe econômica, política no país, né? Eu preciso ter uma segunda fonte de renda passiva, né, para a qual eu não preciso trabalhar agora. Então, antes desse problema acontecer, eu já introduzi esse fator, e hoje eu tenho algumas fontes de renda passiva, né? Ou seja, se eu precisar parar de trabalhar, continuo pingando dinheirinho da minha conta, né? E da mesma forma no escritório, quer dizer, eu comecei a exercitar essa observação, né, de sempre, olha, isso aqui vai dar problema, né? Olha, esse advogado aqui vai, né? Enfim, e já começava a atuar preventivamente para que o problema não surgisse. Agora, se a vontade não está exercitada, né, se esse dínamo não está acordado, né, não é possível resolver esses problemas quando eles são pequenos ou evitar, né, que eles surjam, né? Então, o elemento assim que ficou para mim dessa experiência e tem ficado, né, dessa experiência que está em curso, é de que a vida ela tem que ser repleta de movimento, né? E que a minha vontade ela tem que estar assim na ponta do casco, né? Para sempre que aparecer um problema eu ter condição de enfrentá-lo ainda pequeno ou até mesmo evitar que ele surja, né? Porque isso tem feito a minha vida um pouquinho melhor, né? É interessante, né? Você cria os propósitos, a partir da criação dos propósitos você põe em marcha, coloca em movimento dentro da realidade, mas estendendo esse propósito para cada vez melhor, né? E eu fiquei refletindo um pouquinho aqui, quando se manifestava, que provavelmente, na sua realização de procurar fazer melhor, procurar fazer mais, ter os seus propósitos, provavelmente você beneficia outras pessoas que estão ao redor. Porque quando a gente pensa em fazer algo melhor, a gente não faz nada sozinho, né? Então, a gente está fazendo sozinho, outros também vão se beneficiar com as nossas ações. Muito bem, para finalizar, você, Silvia. Você falou um pouquinho sobre mudanças na forma de entender a vida, né? Isso foi algo que você foi observando com o seu estudo. Então, quais que são essas mudanças de entendimento que o estudo de logosofia foi te apresentando, que foram formando esse novo conceito de vida, de uma vida boa? Eu achei muito interessante porque todos aqui relataram um pouco de mudança, né? Que realizaram na vida e que estão se esforçando para realizar. E eu queria relatar trazendo para a vida, né? Queria relatar uma mudança que para mim foi importante, foi a mudança de conceito de vida. Do próprio conceito de vida mesmo. Conceito de vida. E eu me recordo, eu tinha 22 anos e eu sei a data exata porque eu tinha acabado de retornar de um intercâmbio. Já tinha passado na faculdade, no vestibular. Já tinha iniciado a faculdade, tinha retornado de um intercâmbio, que era algo que eu tinha batalhado bastante para fazer, ou seja, estava num momento de vida assim, até interessante, né, porque tinha acabado de realizar um sonho, e estava cursando a faculdade, tinha amigos, tinha festas, coisas para fazer, normais, tinha problemas como todos os jovens têm, né? Mas eu não tinha nenhum problema assim, muito grave, né? Não tinha uma doença muito grave. Enfim, não era nada muito grave. Mas eu sentia um vazio. Eu sentia um vazio que me incomodava. Estava tudo bem, mas
Faltava alguma coisa. Aparentemente tudo bem, e senti um vazio, mas um vazio que me incomodava, que eu não sabia o que era, não sabia como preencher, mas eu sabia que eu precisava fazer alguma coisa, né? E nessa época foi quando eu cheguei às portas da Fundação Logosófica, e iniciei meus estudos. E aí abri um processo, vamos dizer assim, projetou um processo na minha vida que me fez ter a oportunidade de estudar o que eu precisava estudar para poder compreender o que era esse vazio, o que ele representava, né? Então, e esse conceito de vida, né? Qual que era o meu objetivo de vida? Eu me perguntava assim, qual que é o seu objetivo de vida? Né? E a minha resposta era bem simples e até um pouco ingênua, né? Assim, eu quero ser feliz. Fácil. Simples assim. E era uma resposta que a minha sensibilidade não aprovava. Não podia ser só isso. Isso não me dava nenhuma direção clara. Tá, e aí? Né? Isso não. Isso aí, será que é o meu celular? É? Deixa eu só. Os imprevistos. Os imprevistos. Aí. Alarme. Resolvido. Porque estava no silencioso. Resolvido. Enfim, a resposta era simples assim, ser feliz. E, beleza, e ser feliz é o quê? Então, a vida sem problema. Vida feliz é vida igual a vida sem problemas. Sem problemas no trabalho, sem problema no relacionamento, sem problema na faculdade, sem problemas. Certo? E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês hoje, assim, de 4 lições que eu consegui resumir para mim mesma, assim, de que foram importantes no estudo de logosofia, que me ajudaram a encontrar um pouquinho do que eu precisava mudar, né? E aí a lição número 1 que eu trouxe é a seguinte: se eu quero ser feliz, eu tenho que mudar. Quem tem que mudar sou eu. Não é o outro, eu não tenho que esperar que o outro mude nada, eu não tenho que esperar que ele faça parte dele, eu não tenho que esperar que ele eu vá até a metade e ele faça a outra metade, eu não tenho que esperar que as circunstâncias mudem, né, que elas fiquem favoráveis. Então, assim, se os problemas são meus, quem tem que mudar sou eu, né? E parece óbvio, né? Mas, para mim, não era. E foi uma mudança de postura inicial que foi importante. A lição... e um aspecto dentro da lição 1, né? Aquele ensinamento, né, que a logosofia coloca de forma muito clara, né? Parar de esperar que os outros façam 90% do que tem que ser feito e parar de reclamar dos 10% que eu faço e passar a fazer ativamente os 100 que me cabem, né? E a lição número 2 é o seguinte, que essa questão do objetivo de vida não é só sobre mim. Eu tenho que ser feliz, mas eu tenho que fazer feliz também. Eu tenho que passar esse bem para a frente, né? Não é só uma vida sem problemas ou com menos problemas, mas eu tenho que passar esse bem para a frente. E um aspecto disso é parar de querer ser servida e passar a querer servir. Não é servir, é passar a querer servir. Tem diferença, né? Ou seja, é ótimo ser servida, né? Ótimo. Ninguém reclama, todo mundo acha ótimo, mas não dá né? certo. Só isso, né? E essa foi uma mudança assim, fundamental. Então, eu percebi, por exemplo, que nos campos em que eu insistia em ser servida, ou seja, que eu queria ser admirada, elogiada, servida, etc., eram exatamente os campos onde eu tinha mais dificuldade de me realizar de forma feliz, não é? E, então, essa foi uma mudança muito importante, uma mudança de conceito de vida. Vejam que agora o conceito de vida que estava lá simplista já começa a ficar um pouquinho mais maduro. Isso é um estudo ao longo de um tempo, né? Eu estou trazendo um resumo, né? A lição número 3 fala um pouquinho sobre a dimensão dessa mudança. O que eu tenho, quanto que eu posso mudar, né? E um aspecto que para mim mudou muito, né, nesse conceito é o seguinte: eu posso mudar o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser ser. Eu posso mudar qualquer coisa. Estou falando do aspecto interno, né? Claro. Uhum. E a logosofia me ensinou um recurso que eu acho um recurso genial. Até lembrei da Polly, na experiência que você contou, que é o arquétipo humano, que você conta, né? Que você coloca um arquétipo para você mesma e corre atrás dele. Então, é exatamente isso. É um recurso muito prático. O arquétipo humano. O que é o arquétipo humano? É um ideal de mim mesma, é um personagem que eu crio
e ele é superior, imensamente superior a mim, que eu brinco que até nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar que eu seria, né? E aquele arquétipo passa a me guiar, passa a atrair minha parte boa, passa a me inspirar, vamos dizer assim, para que a mudança comece a ser realizada. Porque eu não vou ser assim, né? Mas eu tenho que começar. Então, aquele arquétipo é um dos recursos. Na verdade, né, Gabi, eu estou resumindo, né? Eu estou trazendo um aspecto. Dentro disso, né, ficaria uma reunião inteira sobre isso, mas, assim, esse aspecto que eu queria trazer da lição 3, né, que é o que eu posso mudar o que eu quiser. E aí ficou faltando aí um último aspecto. Né? Eu falei assim, gente, já tá um conceito de vida mais amplo, né, que já estava me ajudando a funcionar melhor numa vida boa, numa vida mais feliz. Mas tinha um aspecto essencial que ainda faltava, que veio a lição 4, que é aqui a minha vida foi dada por Deus e que eu tenho um espírito, que é um aspecto importante que a gente tem que tratar, né? E que eu tenho uma parte divina em mim que me conecta a Deus e isso me abriu uma perspectiva nova de buscar estudar sobre as leis universais, de buscar entender qual que é a minha correspondência com Deus, com essa oportunidade que eu tenho, né? De coisas que eu tenho que mudar, né? E comecei a observar que os problemas que eu tenho na minha vida, nos diversos campos, são as pistas que estão pelo caminho para saber aonde que eu tenho que mudar. E esse foi um grande segredo, né? E que as pessoas que me incomodam têm os defeitos exatamente os que eu tenho e que são espelhos que eu tenho que olhar. Elas estão ali, não é por acaso. Então, que não adianta tirar a pessoa da frente, porque ela está ali para poder enxergar alguma coisa. Né? Por isso que eu falei lá no início, né? Não adianta mudar a circunstância em volta, porque se o problema está em mim, ele volta de outra forma, mas que está ali aquela pista. Né? E que esses problemas que acontecem, né, como Paulo falou, eles acontecem de novo, e os que se repetem são exatamente os que eu negligenciei. E eles voltam cada vez mais fortes. Né? Paulo não falou? Eles vão crescendo. Né? Então, eles voltam cada vez mais fortes. E é isso mesmo, a gente comprova. Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Né? Então, para finalizar e resumir, eu trouxe um aspecto que é o seguinte, que eu buscava, lá aos 22 anos, uma vida sem problemas, né? E que eu fui descobrindo, com o amadurecimento desse conceito de vida, que os problemas são as pistas indispensáveis, vamos dizer assim, para eu conseguir preencher esse vazio, para encontrar onde estão as mudanças, as minhas mudanças individuais que eu tenho que fazer, que o outro não tem que fazer, porque eu não sei quais são as do outro, eu só posso saber as minhas. E que, então, que a vida tem que ter problemas, sim. E que eles vão me ajudar a ser mais feliz. Obrigada. Interessante, né, Silvia, que você trouxe aí sobre Deus, né? Que a nossa vida foi dada por Deus. E, uma vez dada por Deus, como você disse também, nada é ao acaso. Só que, se a gente desconhece uma realidade da vida interna, do que a gente tem dentro da gente, dessa realidade, né, imaterial, fica muito difícil compreender, nos aspectos gerais da vida, o porquê de cada coisa que a gente vive. E a logosofia ela vai apresentando exatamente essa realidade interna, imaterial, que é tantas vezes desconhecida, né? Que até hoje, pelo menos eu também, não encontrei uma fonte que me desse o caminho para ir descortinando essa realidade interna, essa realidade própria e imaterial que cada ser humano tem. Isso que é o grande da logosofia, né? Mas também isso é um pedacinho do que a gente aprende aqui na Fundação Logosófica. Existe, à medida que a gente vai aprofundando nos estudos, conhecendo essa realidade minha, própria, interna, um novo universo vai se descortinando, né? Um universo de conhecimentos vai surgindo diante de nós. Queridos, terminamos, chegamos ao final da nossa atividade. Passou rapidinho, né? Passou rapidinho. Como eu disse, que vocês assistiram aqui, foi um pedacinho de tudo que a gente estuda na ciência logosófica, de tudo que a gente estuda aqui na Fundação Logosófica.
que, se vocês quiserem saber mais sobre a logosofia, nesse formuláriozinho que nós entregamos para você na entrada, tem aí não só a avaliação da atividade, que é muito importante que vocês façam, mas tem um campo aí específico para quem quiser saber mais sobre a logosofia. Tá? E aqui a gente oferece também um curso de informação, é um curso gratuito, um curso individual, para que vocês tenham maiores esclarecimentos sobre os conhecimentos logosóficos mesmo. Tá? Só mais uns 2 recadinhos também, para que vocês tenham mais oportunidades aqui na Fundação. No dia 21 de junho, nós teremos uma outra atividade presencial também, que vai se chamar Falta Algo em Minha Vida, mas eu não sei o que é. Daqui a pouco nós vamos projetar aí para vocês. Vai ser no dia 21 de junho. Esse aí, falta algo na minha vida, mas não sei o que é. Vai ser uma atividade presencial também nesse modelo de roda de conversa. Acho que vale a pena participar. E às 19h45. Terça-feira, 21 de junho, às 19h45. E teremos também, no dia 29 de junho, uma atividade no YouTube da Fundação, tá? Logosofia Minas Gerais, da pedagogia logosófica. A gente é uma série de vídeos da pedagogia logosófica chamada Formação do Caráter do Filho. E essa do dia 29 de junho, nós vamos tratar sobre os melhores estímulos. Tá bom? Então, no dia 21, teremos uma atividade presencial e, no dia 29, essa atividade virtual. Tá bom? Parece que acabou, mas, na verdade, a nossa atividade não acabou, gente. Ali fora vai ser servido um lanchinho, um café bem gostoso, tá? Nós vamos estender essa nossa roda de conversa, esse nosso bate-papo, para esclarecer dúvidas, se vocês quiserem trazer mais algum aspecto, conversar mais um pouquinho sobre a vida, né, e sobre os elementos logosóficos. Vocês estão todos convidados a estender essa conversa ali no lanchinho, no café, até às 19 horas, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês, muito obrigada, Cristiano, Poliane, Paulo, Silvia. Então, para quem puder ficar, estão todos convidados a conversar mais um pouquinho, tá bom, gente? Muito obrigada pela presença de vocês, uma boa noite.